Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta videoaula de Fundamentos de Matemática Elementar 1. Hoje vamos trabalhar com conjuntos numéricos, mais específico, conjunto dos números naturais e conjunto dos números inteiros. Primeiro, conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N. Chama-se conjunto dos números naturais o conjunto formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai toda a vida, né? A representação do conjunto, lembrando que tem que ter as chaves, então 0, 1, 2, 3 e por aí vai, tá certo? Nesse conjunto são definidas duas operações fundamentais, a adição e a multiplicação, que apresentam as seguintes propriedades. Então essas propriedades é muito interessante. Vamos ver o que podemos fazer com os números naturais. Então, associatividade em relação à adição. Ou seja, você tem aqui um A mais B, entre parênteses, depois tem o C. Então, você vai somar o A mais B primeiro e depois você soma o C. Você poderia estar fazendo o quê? Somando B e C primeiro e depois somando o A. Esse resultado vai ser igual. Isso para todo A, B e C natural. Aí vocês vão falar, Thiago, isso é óbvio. Mas a gente tem que prestar atenção nessas propriedades porque elas nos ajudam em algumas etapas para saber o que podemos fazer com alguns conjuntos, tá certo? Então, segundo A2, comutatividade em relação à adição. Então, se você tem um A mais B, isso é a mesma coisa que B mais A. Não vai importar a ordem, né? Isso para A e um B natural. A3, elemento neutro da adição. Então, nós vamos ter que o A mais o zero igual a o A. Quando falar de elemento neutro, você tem que pensar. Aqui está falando de elemento neutro da adição, né? Que número que eu somo com A que vai dar o próprio A? No nosso caso, vai ser zero. Então, o nosso elemento neutro da adição é o zero. Isso para todo A pertencente aos naturais. Agora vamos para o M1, associatividade da multiplicação. Então, se você tem lá três números três números naturais. Então, tem aqui A vezes B e depois vezes C. Lembrando que a gente resolve o primeiro que está dentro do parênteses, né? Então, isso é a mesma coisa que resolver os dois últimos, no caso BC, então B vezes C e depois multiplica o A. Então, não vai importar a ordem na multiplicação. Isso para o A, B e C naturais. Comutatividade da multiplicação. Então, se você multiplicar vezes B, é a mesma coisa que multiplicar B vezes A. Isso para A e B naturais. Agora, o elemento neutro da multiplicação. É aquela mesma ideia, né? Lá na A3, eu estava falando do elemento neutro da adição. Então, que número que eu somo com A, que é o próprio A. Agora, o elemento neutro da multiplicação, que número que eu multiplico com A, que dá o próprio A. Então, o elemento neutro da multiplicação, aqui vai ser o número 1. Isso para todo A pertencente aos naturais. Agora, a próxima propriedade. Distributiva da multiplicação em relação à adição. Então, observe que eu tenho, entre parênteses tem uma soma, né? Então, vocês teriam que somar primeiro o que está dentro do parênteses. Então, isso é a mesma coisa que A vezes B mais A vezes C. Eu vejo que algumas pessoas fazem usando a regrinha da flechinha lá, né? Funciona, tá, pessoal? Então, essa distributiva, nós temos A vezes B mais A vezes C. Para todo A, B e C natural. Conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Chama-se conjunto dos números inteiros o seguinte conjunto. Aqui nós temos, né, os naturais, o 0, 1, 2, 3 e assim vai. E aqui temos também o menos 1, menos 2, menos 3. O que diferencia dos naturais dos inteiros é que aqui vai aparecer os números negativos, tá bom? No conjunto Z, temos três subconjuntos notáveis. Então, olha aqui, apareceu um Z com mais um Z com menos e um Z com asterisco. Então, é interessante ver o que acontece. Pessoal, tem um Z com mais, vocês vão usar os positivos e o zero. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que o conjunto dos números naturais. Como que a gente lê esse conjunto? Vai ser o conjunto dos inteiros não negativos. Observe que não aparece nenhum negativo. Por que a gente não fala que é o conjunto dos positivos? Porque aparece o zero, tá? O que não aparece aqui são os negativos. Por isso que a gente fala conjunto dos inteiros não negativos. Observe que tem um z com menos aqui. Então, vamos ter o zero e os números negativos. O que não aparece são os números positivos, né? Então, esse conjunto é o conjunto dos números inteiros não positivos. Agora, e se aparecer um z com asterisco? Se aparecer um z com asterisco, não vai aparecer o número zero, tá certo?
Então, conjunto dos inteiros não nulos. Tiago, e se aparecer o z com asterisco e com maisinho embaixo? Aí vai ser o conjunto dos números positivos, né? Então é isso. Operações em z, ou seja, operações nos inteiros. São definidas também as operações de adição e multiplicação que apresentam, além de A1, associatividade na adição, comutatividade na adição, né, o A2, A3, existência do elemento neutro na adição, M1, associatividade na multiplicação, M2, comutatividade na multiplicação, M3, elemento neutro na multiplicação e D, distributividade em relação à adição. Aqui vai aparecer um A4. Esse A4 ele chama simétrico ou oposto para a adição. Então, para todo A pertencente aos inteiros, vai existir um menos A pertencente aos inteiros. Lembrando que nos inteiros temos os números negativos, né? Tal que o A mais esse menos A, ou seja, esse simétrico ou oposto do Azinho, vai ser igual ao zero. Tá? Então, devido à propriedade A4, podemos definir em Z a operação de subtração, pessoal, estabelecendo que A menos B é igual a A mais o oposto do B, tá certo? Para todo A e B pertencente aos inteiros. Então, não tínhamos esse A4 lá nos números naturais, né? Porque a gente não trabalhava com os números negativos, ok? Os números inteiros e a reta real. Então, os números inteiros podem ser representados sobre uma reta orientada, né? Então, a gente tem uma reta orientada, a gente vai ter um sentido para trabalhar com os números positivos e um outro sentido para trabalhar com os números negativos. O zero aqui é a origem, então você anda uma unidade para a direita, você tem o número 1 mais uma unidade, número 2 mais uma unidade, número 3 e assim por diante. Se você anda uma unidade para o lado esquerdo, você tem o menos 1, anda mais uma unidade, menos 2 e assim por diante. Essa reta real é muito importante nos nossos estudos, beleza? Divisibilidade. Uma importante noção que devemos ter sobre números inteiros é o conceito de divisor. Então vamos lá, atenção aqui. Dizemos que o inteiro A é divisor do inteiro B, escrevemos, né, o A com essa barrinha B. Uma outra forma de ler, A divide B, quando existe um inteiro C tal que C vezes A é igual a B. Vamos ver a notação e alguns exemplos. A divide B, ou A é um divisor de B, se somente se existe um C pertencente aos inteiros, tal que C vezes A é igual a B. Tiago, não entendi ainda. Vamos ver os exemplos. O 2 é divisor de 12, porque existe um número que multiplica, que é o C aqui. Ó. Existe um C que multiplica o 2, no caso 2 é o meu A, tal que esse resultado deu B, que é 12. Então, aqui, ó, vamos ver de novo. Ó. O A é o 2, o B é o 12. Então, tem que existir um C, tá? Tal que o C vezes A é igual a 12. Então, essa é a ideia aqui de cima, beleza? Vamos para o próximo. Olha, o 3 é divisor de menos 18. Por quê? Existe algum número que multiplica o 3 que dá menos 18? Sim, existe o menos 6. Da mesma forma, podemos pensar. Menos 5 é divisor de 20? Sim, pois existe um número que multiplica o menos 5 que dá o 20. E esse número é o menos 4. O 4 é um divisor de zero? Sim, por quê? Existe um número que vezes o 4 dá o zero. Nesse caso é o próprio zero. Então, quando A é divisor de B, dizemos que B é divisível por A. Ou B é um múltiplo de A, ok? Para um inteiro qualquer, indicamos com lesão de um número Azinho o conjunto de seus divisores e com emisão de Azinho o conjunto de seus múltiplos. Por exemplo, letra A. Divisores de 4. Quais são o conjunto dos divisores de 4? Então, vamos ter 1, menos 1, 2, menos 2, 4, menos 4. Então, lembrando que os divisores, a gente tem que ter um elemento, né, que é divisor do 4. Por que o 1 é divisor de 4? Existe um número que multiplica 1 que dá 4? Sim. Então, menos 1. Existe um número que multiplicado por menos 1 dá 4? Sim. Então, nós temos que pensar dessa forma, né? Letra B. Quais são os divisores de menos 3? 1, menos 1, 3 e menos 3. Divisor de 0 são todos os inteiros. Agora, e múltiplo de 2? Existe algum número que multiplica o 2 que dá 0? Sim, o 0, né? Existe algum número que multiplica o 2 que dá 2 ou menos 2? Sim. Existe algum número que multiplica o 2 que dá 4 ou menos 4? Sim. Então, esses são os múltiplos de 2.
múltiplo de menos 3, né? 0, menos 3 ou mais 3, mais 6 e menos 6, e assim por diante. E o múltiplo de 0? Por que o múltiplo de 0 é o 0? Então, qualquer número que eu multiplicar por 0 vai ser sempre o 0 como resultado. Então, o único múltiplo do 0 é o conjunto unitário 0. Atenção aqui também. Ó. Dizemos que o número inteiro p é primo quando p é diferente de 0, diferente de 1 e diferente de menos 1. E tem que acontecer isso. Os divisores de p vão ser o quê? Vão ser o 1, o menos 1, o p, o próprio p, né? E o menos p. Beleza? Exemplo. O 2, o menos 2, 3, menos 3, 5, menos 5, 7, menos 7. Olha o 7. Quais são os divisores de 7? O 1, o menos 1, o 7 e o menos 7. Então, esses são os números primos, né? Aí vocês podem pensar um número maior, 13, por exemplo. O 13, quais são os divisores de 13? O 1, o menos 1, o 13 e o menos 13. Não existe outro, né? Então, esses são considerados números primos. Bora ver um exercício. Quais das proposições abaixo são verdadeiras? Letra A. O 0 pertence ao conjunto dos números naturais. Verdadeiro, né? O conjunto dos números naturais é formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. 2 menos 3 pertence ao conjunto dos números naturais? Não pertence, né? 2 menos 3 dá menos 1. Então, isso aqui é falso. Letra C. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros? Verdadeiro, né? O conjunto dos números inteiros é formado pelos naturais e os números negativos. A união dos naturais com dos inteiros, ao menos aqui, pessoal, significa que eu estou usando os negativos e o 0. Né? Então, a união desses dois conjuntos é os inteiros? Verdadeiro. Tá? Lembrando que a gente lê esse aqui é o conjunto dos não positivos. Tá bom? Letra E. A interseção dos inteiros com mais aqui, lembrando que nós temos os positivos e o 0. A interseção desse conjunto com os inteiros e tem o menos aqui, então nós estamos trabalhando com os números negativos e o 0. Então, a interseção, observe que teve o 0 aqui e o 0 no segundo, né? Teve o 0 aqui e o 0 aqui. Então, a interseção vai ser o elemento 0, né? Vai ser um conjunto unitário. E aqui está falando que é vazio, então isso é falso. Menos 3 ao quadrado dá 9. Pertence ao conjunto do z com uma barrinha de menos? Lembrando que o z com a barrinha de menos são os números negativos e o 0, ou seja, são os não positivos. Só que aqui deu um resultado positivo. Então, isso aqui é falso, né? Agora, menos 4 vezes menos 5 vai dar 20, um número positivo. Pertence ao conjunto dos números inteiros com maisinho? Lembrando, são os números positivos e o 0. Então, vai pertencer sim. O 0 pertence ao conjunto dos números inteiros não positivo? Pertence, né? Porque o conjunto dos inteiros não positivos são os negativos e o 0. Então, pertence. Então é isso, pessoal. Tem mais alguns exercícios no livro que vocês devem praticar, ok? Então, um grande abraço e até a próxima. Na verdade, só para finalizar, o material usado é o livro de Fundamentos de Matemática Elementar, do IESE, Conjuntos e Funções. Nessa videoaula, a gente trabalhou com as definições, exemplos e exercícios do livro. Um grande abraço agora e até a próxima.